Boa noite, graça e paz. Amém? Graça e paz. Bom, mais uma live, mais uma noite de sábado. Agradecendo a Deus pela oportunidade da gente estar aqui de volta para transmitir a palavra de Deus. E hoje a gente está encerrando essa série de mensagens, essa série de estudo a respeito da pessoa do Espírito Santo. Semana passada nós falamos dos dons do Espírito, né? E hoje a gente vai encerrar essa série de estudos falando sobre o fruto do Espírito, que muitas pessoas até confundem os termos, né? E acham que os dons são os frutos e vice-versa. E na realidade não são frutos. O apóstolo Paulo ele fala a palavra no singular, é fruto do Espírito. E já a gente vai ver sobre essa questão. A gente costuma dizer o seguinte: é como se fosse um fruto que tem assim vários gomos, né? E cada gomo daquele fruto ele representa uma virtude no fruto do Espírito Santo, ok? E vamos falar também qual é a maior virtude, né? Alguns já sabem, e o apóstolo Paulo ele é bem claro quando ele define qual é o maior fruto. E esse fruto não, esse gomo, né? Essa virtude do fruto do Espírito é o amor, ok? Um abraço aí para os nossos amigos que estão entrando na live. Sorin já está na área, né, Sorin? Grande abraço aí, meu amigo. Abração, Sorin, Deus abençoe. Deus abençoe você, a Lene, os meninos. Toda a família. Toda a família, amém? Obrigado aí, meu amigo, pela tua participação, amém? Pessoal que vai entrar mais tarde também, desde já a gente agradece. Você que não participou dessa série, vamos dizer assim, ao vivo aqui com a gente, né? Mas tem entrado depois, tem compartilhado essa live, né? Os estudos, tem compartilhado com outras pessoas e também usado aqui esses estudos para abençoar outras pessoas. Semana passada nós deixamos aqui bem claro que o pessoal que quiser aproveitar algumas coisas aqui que a gente fala, ou aproveitar o estudo inteiro, tá? A gente tá dando essa autorização aí para você usar e abusar do estudo, ok? Para transmitir a outras pessoas, se está sendo importante para a tua vida, que Deus te use para abençoar outros também. Assim como nós fomos abençoados, repetindo, nós não somos os donos da verdade, mas a gente procura trazer aqui esses estudos, esses temas que a gente tem tratado à luz da palavra de Deus, sempre com respaldo bíblico, sempre com uma base bíblica muito forte, tá bom? Então, que Deus possa te abençoar nessa noite, tá certo? A gente vai ouvir aqui, já estava tocando aqui de fundo, né? O João Alexandre, mas a gente vai ouvir agora em alto e bom som, ok? A música Essência de Deus. E essa música, a letra dela é muito, muito interessante, né? Pois fala daquela outra palavra do apóstolo Paulo, né? Que a gente poderia falar a língua dos homens, a gente poderia até mesmo falar ainda, né? Que nós falássemos a língua dos homens e dos anjos, se não tivéssemos o amor, que é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo, e a gente vai gastar um tempinho, né, em cima dessa virtude do fruto do Espírito Santo, que é o amor.
e Paulo classifica como a mais importante porque ela vai dar base para todas as outras virtudes que a gente também vai ver nessa noite. Então essa música ela fala um pouco disso, ok? Fazendo referência naquela outra palavra de Paulo que a gente citou aqui, ok? A Paz Cristiano também fala, tudo bom? Graça e paz, querido. Obrigado aí pela tua participação, que Deus possa estar te abençoando nessa noite, tá bom? Eu tô bem. Voltei essa semana pro trabalho, né? Ainda um pouquinho cansado, mas graças a Deus Ele tem abençoado a nossa vida e a gente aos pouquinhos vamos nos recuperando, tá bom? Obrigado aí pela preocupação e pelas orações, tá? Saiba que a gente ama vocês, tá? Dá um abraço aí na tua esposa. Que Deus possa estar abençoando vocês, a tua casa, a tua família, os teus negócios. Tá certo, meu querido? Obrigado aí pela participação. Tá Abração bom? aí em todos aí. Deus abençoe. Então vamos ouvir, antes da gente começar o estudo, né? Essência de Deus com João Alexandre. Eu sou suspeito para falar. É uma música lindíssima, uma letra assim extremamente bíblica, entendeu? E fala assim muitas verdades, ok? Já não se faz músicas como essa nos dias atuais, tá bom? Então, João Alexandre, Essência de Deus. Vamos curtir aí. O mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que for, Um abraço aí, Marcos. hoje é e pra Abração, sempre há de ser. Aí, mata a saudade. O amor é a essência de Deus e pra sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde sofredor, espera tão somente. Tão puro e perfeito é o amor. Não busca interesse ou favor. Mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre, morresse em favor de alguém, de nada valeria se não tivesse amor. Proveito algum teria, fria e sem razão. A vida então passaria, vazio seria ao falar um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o quê? Não tivesse amor, de nada valeria.
Cara, que letra, né? Mas, conforme o João Alexandre mesmo falou, ele, quando chegar lá na glória, ele vai ter que pagar direitos autorais para Paulo. Porque essas são as palavras de Paulo, não é verdade? Mas, de qualquer forma, cara, ele conseguiu musicar essa palavra de Paulo, é sensacional. Infelizmente, não se fazem mais músicas como essa que a gente acabou de ouvir e outras que a gente também tem tocado aqui, né? A gente tem resgatado algumas coisas da antiga e tem colocado aqui algumas coisas que estão surgindo, né? De vez em quando é bom a gente sair um pouco da caixa, né? Da caixinha e ouvir coisas que Deus tem inspirado, né? Homens e mulheres. Tem muita coisa boa aí que a mídia não divulga, né? A indústria fonográfica chamada gospel, né? Não divulga, mas a gente vai garimpando aí e resgatando algumas coisas como essa que a gente acabou de ouvir, como Essência de Deus, né? Pelo João Alexandre. Além do cara ser um músico assim de excelência, né? Toca muito. Amém? Bom, vamos lá. Sem mais delongas, a gente vai falar nessa noite sobre o fruto do Espírito, ok? E muita gente confunde o fruto do Espírito com os dons do Espírito. São coisas distintas, né? E já adiantando também, muitos dão mais importância aos dons do Espírito do que o fruto do Espírito, com todas as suas virtudes, ok? A gente precisa dos dons? Sim, precisa. Mas, por uma questão pessoal e muito particular, e também as virtudes elas vão afetar a nossa vida de uma forma muito direta, na minha humilde opinião, eu acho o fruto do Espírito mais importante do que os dons, ok? E eu falo isso baseado naquela passagem onde os discípulos, depois de saírem e eles começarem a pôr em prática algumas das maravilhas e coisas que o próprio Jesus falou que eles iriam fazer, ok? Baseado também naquela passagem onde Jesus ele dá vamos dizer assim, o comissionamento inicial, né, para a igreja, que ainda iria surgir, mas já estava ali perto, né, de surgir, vamos dizer assim, de nascer, ok? Que foi a igreja primitiva. Ele falou: olha, esses sinais seguirão os que creem, tá? Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas, enfim. E num desses episódios, esses discípulos, né, voltaram maravilhados com aquele dia que eles estavam passando, né? E Jesus, eles relataram, né? Olha, a gente teve uma experiência de expulsar demônios e tal, e Jesus fala o seguinte com eles: olha, não se admirem disso estar acontecendo, porque eu mesmo vi Satanás sendo precipitado ou caindo dos céus, né? E Jesus ele fala isso também baseado no final dessa fala, que ele diz o seguinte: olha, não se maravilhem com isso, eu vi Satanás caindo do céu, mas se alegrem, porque vocês simplesmente não fazem isso, ou melhor dizendo,
não fazem apenas isso que vocês estão fazendo, isso que eu mesmo comissionei, mas se alegrem porque do nome de vocês está escrito no livro da vida. E Jesus fala isso porque depois lá na frente a gente vai encontrar uma passagem em que diz que muitos no grande dia vão chegar para Jesus e vão falar o seguinte: olha, em teu nome a gente expulsou demônio, em teu nome a gente fez isso, em teu nome a gente fez aquilo outro, em teu nome a gente pregou, em teu nome a gente cantou, em teu nome, enfim, várias ações, né? E Jesus simplesmente vai falar para essas pessoas, claro, para essas pessoas que se enquadrarem dentro dessa palavra, né, de engano a respeito de dons e achar que os dons são tudo e os dons eles vão garantir alguma coisa. Para algumas pessoas Jesus vai falar: olha, vocês fizeram tudo isso, mas eu não conheço vocês. Ok? E a gente chega à seguinte constatação: o fruto é o mais importante do que os dons na nossa vida. Ok? O que vai adiantar eu profetizar? O que vai adiantar eu pregar, eu falar novas línguas, ou falar em língua, ou interpretar língua, ou usar outro dom, se eu não desenvolver as virtudes e não deixar aflorar essas virtudes do fruto do Espírito? E a gente vai ver já quais são essas virtudes aqui, sabe? E uma das virtudes principais é o amor, conforme nós ouvimos nessa música, ok? Se a gente não tiver amor, essas virtudes elas não vão se desenvolver, a gente não vai experimentar essas virtudes, e isso vai ser muito mal para a nossa vida, tanto física, quanto emocional, quanto espiritual, enfim. Por isso que, na minha opinião, tá? Eu não tenho conhecimento de tudo da palavra de Deus de uma forma assim completa, ok? Mas na minha opinião, muito pequena, muito humilde, eu tenho isso comigo. O fruto é muito mais importante do que os dons, ok? E a gente vai ver já também muito embasado na palavra de Deus o que ela vai nos trazer, tá? Principalmente nas palavras do apóstolo Paulo, tá? Então vamos lá. O fruto do Espírito, o texto base é Gálatas 5, 22 e 23, que vai dizer o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra tais coisas não existe lei. Em algumas outras traduções, né? Por exemplo, fidelidade você vai encontrar fé, ok? Domínio próprio, temperança, ok? Mas na essência são essas virtudes aí que a gente acabou de ler, ok? O que acontece, querido? O verdadeiro resultado da conversão de uma pessoa a Cristo Jesus é o quê? Qual é o verdadeiro resultado? É o aparecimento. Vai aparecer, precisa aparecer o quê? Novos comportamentos. E comportamentos esses que vão alterar a conduta e o caráter desse homem, dessa nova criatura, ok? Desse homem que estava morto, que foi vivificado. Então essas características, principalmente de comportamento, eles precisam aparecer, tá? E nessa epístola, nessa carta de Paulo aos Gálatas, ele fala sobre o fruto do Espírito, essa grande bênção que Deus ele tem concedido, ok, à igreja, e de extrema importância na vida de todo crente, ok? Porque é através dela que o crente passa a ter uma vida de santificação, que o conduzirá a grandes realizações e vitórias, ok? O pastor Cristiano colocou: o dom pode ser tirado, o fruto não. Não é que o dom possa ser tirado,
Cristiano, a questão é, quando Paulo ele dá aquela palavra também de não extingueis o Espírito, ou seja, não extinguir, não apagar, não diminuir o Espírito, é porque o dom ele fica comprometido, ok? Da mesma maneira que o fruto também fica, ok? Se você não tem comunhão com o Espírito Santo, vai ser muito complicado você exercer os dons, ok? E a gente viu semana passada que a maioria, se não todos os dons, né, são para edificação da igreja, ok? Mas muitos trazem isso para conta própria, né, vamos dizer assim, pela causa própria, tá? E se colocam até numa posição assim muito egoísta, só pensam em si, mas os dons é praticamente para edificação da igreja, do corpo de Cristo, tá? Então não é que o dom ele vai ser tirado, mas ele é diminuído, fica comprometido da pessoa a exercer. E o fruto da mesma maneira, porque se eu não tenho comunhão com o Espírito Santo, qual vai ser a minha motivação, qual vai ser, vamos dizer assim, a minha atenção para o Espírito Santo e eu começar a aflorar a benignidade, a bondade, né, o domínio próprio, isso aí também vai ficar comprometido, tá bom? Só mas à frente a gente até vai ver também que tem pessoas que não são cristãs e apresentam aí... E apresentam essas características do fruto do Espírito, ok? Tá bom, querido? Mas obrigado aí pela tua participação, tá bom? Valeu mesmo. Então, nessa carta de Paulo aos Gálatas, ele fala sobre o fruto do Espírito, essa grande bênção de Deus que ele concedeu para a igreja e que é de extrema importância na vida do crente, ok? E o fruto do Espírito Santo é um dos aspectos mais negligenciados do ensino bíblico sobre santificação. E a gente vai destacar aqui 3 razões por que isso acontece. Por que o fruto é tão negligenciado, ok? Uma dessas situações eu já até adiantei aqui, ok? Mas vamos lá, vamos pontuar aqui 3 razões. Primeira razão é que existe uma preocupação com o quê? Com coisas exteriores, tá? Ou aspectos externos. Os cristãos, eles têm muitas das vezes a tendência de medir o seu progresso na santificação, e a gente já estudou sobre santificação, que é o contrário do que muitos pensam, né? Não é você se colocar numa posição de santo, se isolar do mundo, se isolar das pessoas para você não se contaminar. Não é nada disso. A gente viu que santificação é um processo que acontece de forma automática quando nós recebemos Jesus, quando entregamos a nossa vida para Jesus, recebemos o Espírito Santo, e a partir desse momento o Espírito Santo ele vai nos convencendo do pecado e a gente entra num caminho de santificação, ou seja, num caminho de separação, ok? De abrir mão de algumas coisas na nossa vida, principalmente de abrir mão da nossa vontade, para a gente conseguir trilhar e caminhar neste caminho que o Espírito Santo tem preparado para cada um de nós, que é a santificação, ok? E o objetivo final, depois que a gente trilhar esse caminho de santificação, que vai levar a nossa vida toda, tá? Da gente chegar lá no final desse caminho de santificação e a gente entrar naquele outro processo de glorificação. Se você quiser maiores detalhes sobre isso, procure lá no nosso canal no YouTube a série de estudos que a gente fala sobre a doutrina da salvação ou a soteriologia, e a gente explica a respeito de tudo isso, tá bom? Mas só para pontuar aqui, então essas pessoas têm a tendência, a mania de medir esse progresso na santificação examinando o seu desempenho de acordo com padrões externos. E esses padrões são frequentemente usados para medir a espiritualidade também, ok? Mas o verdadeiro teste, a evidência do fruto do Espírito, geralmente é ignorado ou minimizado.
E foi nessa armadilha que os fariseus caíram, ok? E nós nos afastamos do verdadeiro teste porque o fruto do Espírito é difícil demais. Se você for analisar todas as virtudes ali que Paulo citou e a gente acabou de ler, é difícil, é complicado, tá? Ele vai exigir muito mais do nosso caráter pessoal do que os padrões exteriores que são superficiais, tá bom? E é muito mais fácil, por exemplo, evitar falar um palavrão do que adquirir o hábito de ter uma paciência piedosa. É muito mais fácil eu fazer isso. Por quê? Se eu deixo de fazer isso, é um padrão exterior e é uma coisa superficial. Agora, eu entrar numa rota de paciência piedosa e começar a aflorar essa virtude que está lá no fruto do Espírito, isso aí, de criar esse hábito e vivenciar isso, e principalmente praticar isso, é muito difícil. É muito difícil, ok? Um segundo aspecto, porque o fruto é negligenciado, é a preocupação com os dons. Porque o mesmo Espírito que nos guia na santidade ou no caminho de santificação e vai produzir esse fruto em nós, também ele distribui os dons espirituais aos crentes. E parecemos muito mais interessados nos dons do Espírito do que no fruto. E a despeito do ensino claro da Bíblia de que alguém pode possuir dons e ser imaturo num progresso espiritual. A carta de Paulo aos Coríntios, ela deixa isso muito bem explicado e muito bem claro, ok? Um abraço aí pro Alberto, que acabou de entrar. Minha cunhada, meu Alberto. Grande abraço aí, compadre. Minha irmã, Karina. Bianca também entrou. Minha outra cunhada, Deus abençoe. Amém. Bianca. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Amém? Obrigado aí pela participação. Então, a carta de Paulo aos Coríntios, ela deixa isso muito claro, mas muito claro mesmo, sabe? Mais clareza do que isso, impossível, querido, ok? Então, as pessoas, elas se preocupam muito mais com os dons do que com o fruto do Espírito, ok? E isso é fato, porque as pessoas podem possuir dons e serem pessoas imaturas. Ok? Conforme a gente citou o exemplo ali dos discípulos, né? Olha, quando eles foram falar com Jesus, não é que Jesus censurou, não é que Jesus, vamos dizer assim, fez pouco caso, né, daquilo que eles tinham feito, mas Jesus ali, ele coloca as coisas nos seus devidos lugares, ok? Nem sempre pessoas que possuem os dons, elas desenvolvem ou afloram as virtudes do fruto do Espírito, ok? Graça e paz, Héctori. Deus te abençoe. Dá um abração aí na Rose. Amém. Deus te bendiga. Amém. Falei em espanhol aqui porque eu não sei falar Deus te abençoe em italiano. Tá bom? Ai, Jesus. Graças a Deus. Amém. Cristiano está colocando outro comentário ali, né? Corrigir o dom como fruto de Deus, porque só recebe o dom quando o dom só quem confessar o Senhor como Salvador. Foi isso que o próprio Jesus com os discípulos. Exatamente isso, ok? Tanto faz o dom ou o fruto, só vai receber, né, quem confessar Jesus como Salvador, né? E o Espírito Santo vem fazer morada e começa esse processo na vida dessa pessoa, né? Ela pode receber os dons, e o fruto do Espírito é uma coisa que, sabe, já vem para dentro de nós. É só a gente começar a fazer o que? Aflorar isso, deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida para que a gente possa aflorar essas virtudes.
O hétero botou Dio te benedica. Amém. Isso aí. É quase igual, Deus te bendiga. Benedica. Benedica. Amém. Obrigado aí, hétero, pela tradução. Tá pensando o quê? A live da Eclesia é cultura também, rapaz. Vamos lá. Bom, a terceira questão sobre a negligência sobre o fruto do Espírito é qual? É o problema dos descrentes justos. É aquilo que a Darlene falou. É frustrante medirmos o nosso progresso na santificação pelo fruto do Espírito Santo, porque as virtudes relacionadas às vezes são exibidas num nível maior por quem? Pelos descrentes. Olha só que coisa. E todos nós conhecemos pessoas não cristãs, ou, entre aspas, que a gente chama de os ímpios, né? Que demonstram mais bondade ou mansidão do que muitos cristãos. Exatamente. Que vivem, desculpe o termo aqui que eu vou usar, arrotando santidade. Não porque eu falo em línguas, não porque eu tenho dom de profecia e porque eu interpreto e porque eu isso e porque eu aquilo, mas não demonstram mansidão, não demonstram bondade, não demonstram principalmente o amor. É complicado isso de entender, né? Mas é a realidade, querido. Eu conheço muita gente assim. Muita gente assim. E se as pessoas podem ter o fruto do Espírito, independentemente do Espírito, como podemos determinar nosso crescimento espiritual dessa maneira? É complicado. Agora, há uma diferença qualitativa entre as virtudes de amor, alegria, paz, longanimidade, etc., engendradas em nós pelo Espírito Santo, e aquelas exibidas pelos descrentes. Os não crentes ou não convertidos, eles operam por motivos que, se a gente fizer uma análise profunda, né, ou uma última análise, são totalmente egoístas, ok? Rosângela, Deus te abençoe, tá, Rosângela? Obrigado aí. Para quem não conhece, a Rosângela é a nossa Rose. Nossa Rose aqui. Ok? Obrigado aí, Rose, pela participação. O Alberto colocou o crente 333. Para quem não sabe, né, esse termo é o crente meio besta. Né? Qual é o número da besta? 666. A metade é um 333. É o meio besta. E a Rose e o Hétero é o casal que tem cuidado da gente aqui. Amém. Né? Que o Senhor colocou nas nossas vidas. Pessoas que Deus colocou na nossa vida, né? A gente chama isso de jesuicidência. Né? Mas Deus tem um propósito em cada uma dessas pessoas que Ele tem nos aproximado e aproximado essas pessoas da gente também. Porque a nossa vida é assim, né? A gente é servido, daqui a pouco a gente está na outra posição de servir, né? E seguindo o exemplo de Jesus, né? Que falou que aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, ele tem que servir. E esse casal aí, okay? tem um monte do fruto aí, né? Tem. São... A gente está falando, já que a gente está falando, né? Tem muitas virtudes. Bondade, amor. Olha, se a gente for falar, acho que, né? E tem bastante virtudes aí. À medida que a gente for falando aqui, você também vai se identificando, né? E se falta aflorar isso, peça ao Espírito Santo, amém? Para trabalhar na tua vida, para que você possa aflorar algumas coisas, ok? Algumas virtudes dessas. Então, os não crentes só podem exibir essas virtudes espirituais, né, no nível da capacidade humana. Ser cheio do Espírito Santo significa o quê? Ter uma vida controlada pelo Espírito,
ok? Por isso que os não crentes, né? Ou vamos dizer assim, os descrentes justos só podem exibir essas virtudes espirituais no nível de capacidade humana, ok? Porque a gente sabe que quem dá essa capacitação é o próprio Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo comandando, distribuindo isso e gerenciando isso na nossa vida, mudando a nossa vida, nos convencendo do pecado, é necessário aceitar Jesus como Salvador para o Espírito Santo fazer morada em nós. Amém? Amém. Darlene agora vai falar um pouquinho, né, do o que é, então, o que é de fato o fruto do Espírito. Amém? Amém. Então, o que é? Uma pergunta, né? O que é o fruto do Espírito? São virtudes e qualidades que o Espírito Santo manifesta, o Espírito Santo manifesta na personalidade do crente. É o resultado das características, né, que há em Cristo e que foram introduzidas na vida do pecador que se arrependeu. Quando a comunhão com Cristo é interrompida, a manifestação do Espírito também é interrompida. A manifestação do fruto. Do fruto, isso. Não a manifestação do Espírito. A manifestação do Espírito, do fruto do Espírito, né? Também ela é interrompida na vida do homem. Então é isso que a gente tem que entender, né? Amém. Cristiano, obrigado aí também pelo comentário. Agora você falou tudo. Não fui eu que falei, é a Bíblia que fala, tá bom? Só estou usando as palavras aqui da palavra de Deus, tá? Mas é exatamente isso que acontece, ok? Se não for dessa forma, eu estava conversando um dia desse com a minha mãe, né? Ela participou até a semana passada, quando a gente falou sobre os dons do Espírito. E a nossa vida já é tão complicada, tão difícil. Imagine sem a atuação do Espírito Santo. E a gente sabe que o final dos tempos já está chegando, Jesus está próximo de voltar. Mas eu ouço isso desde quando a minha avó, né, ainda era viva. Né? Muitos ainda têm a avó viva, a minha morreu, né? Mas a gente ouve isso, né, dos nossos avós, pessoal aí que vamos dizer assim, nasceu em berço evangélico, né? Poxa, mas as pessoas já falavam isso, aqueles pastores lá da antiga já falavam, Jesus está voltando. João Batista já pregava isso, olha, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Mas, olha, já aconteceu tanta coisa, né? A gente sabe que vai acontecer mais, e ao contrário do que muitas pessoas falam, o mundo vai melhorar, a vida vai melhorar. Vai não, querido. A tendência é como se fosse um funil, sabe? Vai afinando, começa assim o funil, né? Depois ele vai, diminuindo, tá afunilando as coisas. Jesus está voltando, amém? E a gente sabe que sem a atuação do Espírito Santo na nossa vida, a coisa vai ficar muito complicada. E a Bíblia fala que o Espírito Santo ele vai ser retirado da terra. Então imagine como vai ser isso aqui. Se a coisa já está difícil com o Espírito Santo, imagine sem a atuação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Olha como é que vai ficar a situação. Eu não quero estar aqui para testemunhar nada. E só lamento para aqueles que vão ficar. E a gente vai vendo a cada dia, né, que tá faltando amor, tá faltando a bondade, tá faltando o fruto, né, mesmo do Espírito. Muitas coisas estão faltando, as pessoas não estão tendo paciência, as pessoas elas só pensam nelas, então está acontecendo muita coisa ruim. Né? A gente tem que pedir para que Deus possa estar abençoando nossas vidas, para que a gente possa ter, né, aumentar
até o ensinar, né? Porque até o que você fala hoje as pessoas não estão ouvindo, as pessoas não estão dando, não dão ouvidos, né? Não dão ouvido às coisas que são faladas. Amém. Amém? Um abraço aí para Mari Costa. Abração, Mari. Deus Mari ou abençoe. Mary, né? Deus te abençoe, minha querida. Obrigado aí também pela tua participação, tá bom? Então, a gente pode notar que a expressão usada por Paulo está no singular, fruto, ok? E não frutos, ok? A palavra fruto, ela vem do grego karpós, que significa o quê? Maturação. E se a gente juntar karpós com a palavra espírito, a gente chega à seguinte conclusão, que esse termo quer dizer o seguinte: as virtudes de Cristo são amadurecidas no crente como resultado da comunhão constante com o Senhor Jesus. Amém. Ok? Essas virtudes, elas vão amadurecendo. É como se fosse um fruto mesmo. Ok? Ele vai amadurecendo, até o momento dele ser colhido e alimentar, né, uma pessoa, um ser vivo. Ok? E é isso que o Espírito Santo faz. Ele vai amadurecendo isso dentro de nós até a gente se nutrir daquilo ali e começar a viver, ou seja, manifestar as virtudes do fruto do Espírito, tá certo? E nenhum crente pode se considerar completo se nele não houver a manifestação dessas virtudes, ok? Embora a palavra fruto esteja no singular, como foi mencionado, ela engloba 9 virtudes, tá? E a gente pode dar um exemplo desse fruto do Espírito como se fosse uma tangerina, ok? É um fruto só, mas quando você tira a casca, a tangerina ela tem o quê? Vários gomos. A gente pode simplificar dando este exemplo desse fruto da tangerina com o fruto do Espírito. Os gomos ali, né? Gomo do amor, gomo da fé, ou da fidelidade em outra tradução, né? Benignidade, longanimidade, né? Bondade. Domínio próprio, bondade, enfim, são os gomos ali desse fruto, né? ok? Como se fosse uma tangerina, um exemplo, tá? Celi Almeida, obrigado Beijão, aí pela Celi, participação, Deus te abençoe, saudade de vocês também. Nós também amamos vocês aí. Dá um abraço, um beijo aí na Carla, no Rafael, amém? Samuel, no Israel. Samuel, no Israel, né? Tudo El. No Zéu aí. Nos Elos. Amém? Então, para uma melhor compreensão, conforme fizemos quando a gente falou sobre os dons do Espírito, a gente vai dividir estas 9 virtudes, ou esses 9 gomos, né, em 3 grupos, perfazendo 3 frutos em cada um desses grupos. O primeiro grupo, ele se refere às qualidades espirituais mais básicas e vão englobar 3 gomos. Vamos lá, imaginar uma tangerina. Vamos pegar 3 gomos e esse primeiro grupo de 3 gomos, eles vão ser o amor, a alegria e a paz, que são os primeiros frutos mencionados ali pelo apóstolo Paulo. No segundo grupo, ele vai indicar virtudes que vão se manifestar nas relações sociais, considerando os crentes em seus diversos contatos uns com os outros e com aqueles que não pertencem à comunidade cristã, principalmente. Porque você vai ganhar essas pessoas como? Com os 3 gomos do segundo grupo, que é a longanimidade, a benignidade e a bondade. São palavras até difíceis de pronunciar, dá até uma enrolação assim na língua, né? Mas para esses, né, como você vai ganhar essas pessoas? Com esses 3 gomos do fruto, ok? Ser longânimo, ser benigno e ser bondoso. É assim que você vai atrair essas pessoas, ok? E tem o terceiro grupo que vai se referir à relação dos crentes com Deus e a sua vontade revelada na Bíblia com o seu contato com os homens. Por exemplo, nesse terceiro grupo tem o gomo mansidão, e a gente pode citar um exemplo aqui de mansidão
Quem foi o homem mais manso, mais calmo, né, da Bíblia? Abraão. Jesus também foi muito manso, né? Jesus manifestava todos os dons, Jesus transitava em todas as virtudes do fruto do Espírito, né? Sem comentários, né? Jesus era 100% homem e 100% Deus, né? É um caso à parte, mas ele manifestou isso como exemplo, ele deixou muitas coisas para a gente seguir o exemplo, ok? Dele. Mas, em questão de mansidão, a gente pode citar Abraão, né? Abraão. Podemos citar, em termos de fé, Noé. A gente pode citar outros homens também, enfim, que possuíam, né, que deixaram aflorar essas virtudes, tá certo? Então, é a relação que cada crente tem consigo mesmo, ou seja, com seus próprios desejos e paixões. Aí já entra como domínio próprio. E o próprio Abraão também era um homem de muita fé, né? Muita fé Foi também. o pai da fé, né? O pai da fé, enfim. Se a gente fosse citar aqui outros exemplos, a gente teria muitos, ok? Encabeçando o primeiro grupo, temos a maior das 3 maiores virtudes, ou o primeiro gomo do fruto, no primeiro grupo, né? E que é o maior gomo, ok? Que é o amor. E essa expressão, ela vem do grego ágape, que no sentido da palavra é a própria essência do amor. Paulo ainda define como o vínculo da perfeição, Colossenses 3,14, e acima de tudo tenham o amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. É o amor espontâneo, é o amor imutável, é o amor sacrificial, ok? Que nos leva a amar até os nossos próprios inimigos, ok? Efésios 5:2, que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. E não somente Paulo, mas também João estabelece prioridade a esta graça de abnegação, e da mesma forma Pedro, ok? E assim eles estão seguindo o claro exemplo que Jesus nos deixou. João 13,34, eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Quando o amor se faz presente, querido, a alegria ela não pode estar muito longe. E a gente vai falar agora sobre a segunda virtude dentro do primeiro grupo, que é a alegria. Mas só reforçando ainda um pouquinho o amor, todo amor verdadeiro. Mas por que amor verdadeiro? Existe amor falso? Existe. Mas todo amor verdadeiro, ele é sacrificial. E o maior exemplo de amor verdadeiro foi o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Aquilo ali foi um ato de amor verdadeiro, porque todo amor verdadeiro é sacrificial. Amém? Quando Deus ele resolve sacrificar o seu único filho em favor da nossa vida, ele estava nos mostrando, ele estava nos comunicando o quanto ele nos ama com amor verdadeiro. E não é à toa que Jesus ele dá aquela palavra de esclarecimento, né? Não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vós. Por quê? Porque ele nos amou primeiro com amor verdadeiro, com amor sacrificial. E todo amor verdadeiro é sacrificial. Amém? Claro que quando a gente fala de sacrifício, não é pegar um animal e sacrificar, não é nada disso, não é necessário. Mas fazer isso porque o Cordeiro de Deus ele foi sacrificado, e aquele ato ali simbolizou
o fim do sacrifício dos animais, já não era mais necessário fazer aquilo, ok? Jesus foi o sacrifício, foi o sumo sacrifício, foi o sumo sacerdote, ok? Ali por cada um de nós, o sacerdote ele intercedia diante de Deus pelos homens, e Jesus ele fez isso ali na cruz do Calvário para aplacar a ira de Deus contra o pecado que havia se instalado na humanidade. E a partir daquele momento ali, esse sacrifício, esse amor verdadeiro, ele compra a nossa vida e nos redime de todo o nosso pecado. Amém? E o que é necessário? Nós confessarmos o nome desse que se sacrificou por cada um de nós. Amém? Tomar a nossa cruz, renunciar às nossas vontades, renunciar aos nossos desejos e seguir neste caminho. Amém? Que o próprio Jesus preparou para cada um de nós. Amém? Então, quando o amor se faz presente, a alegria não pode estar muito longe, a gente vai falar sobre ela agora. Alegria que vem do grego cara, ok? E tem a ver essa palavra em grego com uma outra derivação no grego, que é sobre os dons, porque dons em grego é carisma. Então, vê como está bem ligado aí, né? Essa questão da alegria com os dons e com as próprias virtudes do fruto, ok? Então, alegria no grego é cara, tá bom? Júnior, Ângelo, grande abraço, meu amigo. Obrigado aí pela tua participação também. Beijão, Júnior. Deus abençoe. Deus possa continuar te abençoando. Amém? Então, o que é alegria, né? Cara, em grego, é o regozijo espiritual, a alegria do amor, é a felicidade que é produzida pelo Espírito Santo em nós, mesmo que estejamos em dificuldades e tribulações. 2 Coríntios 7,4. Tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. Palavras do apóstolo Paulo. Além disso, já que todas as coisas, conforme diz a Bíblia em Romanos 8,28, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso aí se faz evidente que os crentes eles podem se alegrar, ok? Alberto colocou ali, então eu sou o cara. Alberto não é moda, não. Só que muda aí, é o cara com K, tá bom? Não é fácil não, rapaz. É o cara com K, porque esse cara com C aí já é o português, tá bom? É a nossa cara. Então, diante dessas circunstâncias dolorosas, assim como Paulo mesmo comprovou muitas vezes, ok? E falar de sofrimento, de circunstância dolorosa, cara, Paulo é o especialista. Mas mesmo nessas situações, ele tinha alegria dentro dele, ok? Tinha alegria dentro dele. E, além do mais, a sua alegria, ela não era desse mundo. A nossa alegria não é desse mundo. Porque a alegria desse mundo é uma diversão superficial, é uma coisa momentânea e que fracassa muitas das vezes em satisfazer as necessidades mais profundas da alma, ok? Mas a alegria de Deus é uma alegria inesgotável, cheia de glória e uma antecipação radiante, de uma alegria radiante, que está reservada para aqueles que seguem a Cristo. Amém? Mas como é que você pode me afirmar isso? De acordo com a palavra de Deus. 1 Pedro 1,8. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto. E creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Amém. Amém. A gente se alegra. Claro, não são todos os momentos, não são todas as situações que a gente manifesta, né? Essa virtude do fruto que é a alegria. Mas
eu fico imaginando se a gente consegue, ainda que, mesmo dessa forma, essa alegria em alguns momentos. Imagine quando a gente estiver face a face com Jesus. Como vai ser essa alegria? Não tem palavras para descrever. É isso que Pedro está falando aqui. Vai ser para sempre. Vai ser para sempre. Vai ser uma alegria eterna. A gente vai sorrir todo dia. Um abraço aí também, Vitor. Deus te abençoe. Tá bom? Abração, Vitor. Deus te abençoe. Então imagine só, Vitor, a nossa alegria quando a gente vê Jesus face a face. Amém? A alegria que a gente vai ter. Amém? Então são coisas que a gente não consegue nem descrever, né? São coisas eternas, são coisas muito profundas que a nossa mente ela não consegue imaginar, ok? E isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muitas pessoas pensam assim, quando eu chegar lá no céu, eu vou receber minha coroa, né? E à medida que eu ganhei almas para Jesus, tá cheio de pedrinhas. Tá cheio de pedrinha minha coroa. Cheio de brilhantes. Cheio de brilhantes. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa. A tua coroa é o próprio Jesus que você vai receber, você vai ver face a face. Você vai poder abraçar, você vai poder apertar. Você vai olhar para Ele. E vai identificar, foi esse que morreu por mim. Você vai falar, eu venci e cheguei aqui. Foi por esse que hoje, graças a Deus, eu estou aqui. Note que eu estou falando palavras num futuro já. Mas é assim que vai ser. Vai fazer a gente vencer, né? É assim que vai vai ser. ser. Lá. Poxa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração humano. Amém. As coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso. Essa palavra de Paulo é isso. É essa alegria que a gente vai ter. Tem que encontrar com Jesus, né? Amém? É isso que Paulo está falando. Graças a Deus. Amém. Alberto colocou aqui, se eu for faxineiro no céu, eu já estou no lucro. Tem aquele versículo também, né, que fala que, olha, eles que estão indo ao Pai e vou preparar morada para vocês. A gente já imagina uma mansão, né? E, enfim, a gente viaja mesmo na maionese, né? Aí eu brinco o seguinte, assim como o Alberto falou aí, olha, se tiver um cantinho para mim lá, porque fala que a cidade ela vai ser quadrangular, ou seja, é um quadrado. Então, se tiver um espaço para mim lá no cantinho do muro, assim, eu já estou satisfeito. Bianca botou ali, louvado seja o nome do Senhor. Eu só quero servir. Amém. Então, se você quer servir, sabe de uma coisa. Se você quer servir no reino de Deus, você é considerado o maior, porque o maior no reino de Deus é o servo. Amém, glória a Deus. Amém? O reino de Deus é o oposto dos valores aqui dessa terra. Amém? E eu só quero um cantinho, eu quero servir também, quero só um cantinho, eu já estou satisfeito. Bianca já é uma bênção, né?
aqui na terra também. Amém. Bianca também tem. Bianca também, poxa. Tem muitas virtudes aí desse fruto do Espírito. Então, Amém. imagina no céu, hein? Amém. Graças a Deus. Conforme a gente cantava, né? Ruas de ouro, mar no quintal. Ai, graças a Deus. Bom, vamos lá para outro. Vamos então. embora, senão a gente vai ficar outro só... gomo, né? Só na alegria, né? Outra virtude, paz, que no grego significa eirene, ok? No hebraico a gente encontra a palavra shalom, ok? E é o resultado decorrente da união íntima do crente com Deus. É um estado de calma interior, é tranquilidade perfeita, independentemente das circunstâncias da vida. E quanto ao seu funcionamento, a paz é o amor pacificado. Um exemplo de paz aqui, cara, tá aqui participando com a gente na live, é o Alberto. Alguns conhecem a história do Alberto e pelas coisas que ele passou nessa vida, né, e ainda tem passado, tem um filho que alguns conhecem aqui, o Dudu, né, é uma criança especial, ok, necessita de cuidados especiais, e tanto ele quanto a Lena, eles têm essa paz, eles têm essa virtude, ok? Eles têm essa virtude, além de outras também. Eu falei, a gente estava conversando um dia desse, olha, Deus, ele conhece as pessoas e muitas das vezes não dá coisas que a gente vai suportar, não permite que aconteça, porque sabe que a gente não tem estrutura, não vai, né, suportar, aguentar. E um dos exemplos que eu citei foi esse. Olha, eu admiro vocês dois conversando com ele, porque se fosse eu, cara, eu não sei se eu teria estrutura. E Deus muitas das vezes faz isso com a gente. Ele permite algumas situações que aconteçam na nossa vida. E se a gente não, sabe, se Deus... Aí ele colocou, ele vai operar segunda-feira, acho que vai colocar uma sonda, né, para conseguir se alimentar, porque não está comendo. Alimentando direito. Então, em meio a tudo isso, eu tenho certeza disso, o Alberto e a Lena, eles estão em paz. Eles estão em paz, ok? Então é uma paz tranquila, perfeita, é uma paz que excede, né, conforme aquela outra palavra, que excede todo conhecimento. Okay? E quanto ao seu funcionamento, a paz é o amor pacificado. E em sua utilidade podemos, com a paz, guardar, conservar os bons pensamentos e ter comunhão com todos. E a paz também é um resultado natural do exercício do amor. Ok? Salmo 119. Grande paz tem os que amam a tua lei, né, diz o salmista. E essa paz é a serenidade de coração, a porção de todos quantos, tendo sido justificados mediante a fé, aspiram ser instrumentos na mão de Deus para fazerem que outros também possam compartilhar dessa tranquilidade, ok? Portanto, o possuidor ou detentor da paz, ele torna-se também um promotor dessa paz, conforme Mateus 5:9. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Viu o que o Roberto falou ali do filho dele? Uhum. Dudu salvou a minha alma. Amém. Graças a Deus. Eu tenho certeza, Alberto, você está em paz. E tenho certeza que a Lena também está em paz. É porque ela é mãe, né? E, enfim, ela deve estar sentindo, né, muito. E o que acontece? O lado humano dela muitas das vezes está aflorando, ok? E essa questão aí é de suma importância. Os irmãos aqui me dá licença só um pouquinho para eu ajeitar aqui. Tá dando um probleminha técnico aqui. Probleminha técnico.
Senão a gente perde a... Não, esse já adiantou. Não vou perder a conexão aqui. Isso. Então, portanto, aquele que está realmente consciente dessa grandiosa dádiva da paz, a qual recebeu de Deus como resultado da amarga morte de Cristo na cruz, ela envidará todo o esforço para preservar dentro da comunidade cristã a unidade do Espírito no vínculo da paz, ok? Depois nós temos o outro grupo que vai falar sobre longanimidade, ok? 2 Pedro 3,9, o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam, pelo contrário, Ele tem paciência com vocês porque não quer ninguém que seja destruído. E em grego é a macrotimia, tá? É a tradução do grego para longanimidade, ok? É a paciência para suportar as ofensas, é a tolerância para aguentar com mansidão e humildade uns aos outros em amor, ok? É o amor esperando. Note como o amor está transitando entre todas as virtudes, né? Além de ser uma virtude, ele também transita nas outras, tá bom? E ela caracteriza uma pessoa que, em relação àquelas que aborrecem, elas não se abalam com isso. Ela exerce a paciência, ela se recusa a entregar a paixão, as explosões da ira, enfim, ok? Benignidade, depois, é a graça e a misericórdia, no grego, kres totes, ok? É a tradução do grego, é a qualidade do benevolente, tá? É o amor agradando, ou seja, é gentileza de espírito, excelência de caráter com bom tratamento, ok? É suave, eterna, e os primeiros cristãos, eles recomendavam por meio dela, 2 Coríntios 6,6, por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostrando que somos servos de Deus por meio do Espírito Santo. Temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, ok? Depois, nós temos a bondade, do grego agatocine, tá? Que significa e denomina-se com a prática do bem. É quando o amor entra em ação, fruto de um coração íntegro e reto. E, finalmente, o apóstolo vai mencionar as 3 graças ou virtudes que concluem todo o sumário. Primeiro está a fidelidade, que a gente pode traduzir por fé também, mas como falamos em longanimidade e bondade, fidelidade é que vai se adequar mais dentro desses termos também. E, todavia, uma vez que aqui vai aparecer dessa forma, parece mais correto a gente traduzir por fidelidade mesmo. O seu significado é lealdade. E uma vez que nessa mesma carta Paulo ele se queixa da falta de fidelidade para com ele, o que foi demonstrado através da conduta de muitos dos Gálatas, a gente percebe que a menção dessa virtude aqui é algo bastante apropriado, ok? Fidelidade a Deus, fidelidade à sua vontade, contudo, isso não exclui, antes inclui a lealdade para com os homens, tá bom? Depois ele vai citar mansidão, que é do grego praiteis, ok? E mesmo diante de fatos desagradáveis, o cristão ele permanece inalterado. É a moderação, né? Aquela moderação que conserva pacíficos quanto ao seu funcionamento, e é o amor, novamente aí o amor, agora é o amor com serenidade, ok? E a última virtude que Paulo vai mencionar, por implicação, é o domínio próprio, do grego egikrateia. Meio complicado esse nome.
que é a capacidade de autodomínio, é o freio que a gente coloca na nossa vida, ok? É o controle do nosso espírito, né? Conforme 1 Coríntios 6,12, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. É o amor, novamente o amor, só que agora é o amor equilibrado. É uma relação que alguém mantém consigo mesmo. A pessoa que tem a bênção de possuir essa qualidade, ela possui o poder de conter-se a si mesmo, ok? E fica claro que aqui a gente tem uma referência a muito mais coisas que simplesmente a sexo, tá bom? Aqueles que realmente exercem essa virtude levam todo o pensamento à submissão e obediência a Cristo. E Paulo ele fala lá o seguinte no final: contra estas coisas ou contra tais coisas, ou seja, essas virtudes do fruto, né, do Espírito, não existe lei, ok? E uma vez que ele completa essa lista de virtudes, que são coisas não pessoais, é natural interpretar suas palavras como significando contra tais coisas, tais virtudes, não existe lei, ok? E também é óbvio que a semelhança dos vícios enumerados naquela outra lista que ele cita, as obras da carne, ok? Esta lista de virtudes é apenas representativa. A gente não pode mesmo afirmar que todas as excelências cristãs, né, elas estão incluídas na lista, né? Portanto, Paulo diz o seguinte: contra tais. E ao dizer que contra tais não existe lei, ele está encorajando a cada crente a fazer o quê? A manifestar essas qualidades, a fim de que, assim, procedendo dessa forma, os vícios eles possam ser aniquilados, ok? Se somos cheios do Espírito, querido, vamos exibir o fruto do Espírito dessa forma. Isso, porém, obviamente, é claro, vai envolver o quê? Tempo. Não são ajustes superficiais que vai acontecer na vida das pessoas. Não é da noite para o dia que isso acontece. Isso é um processo, tá certo? Para a gente encerrar, vou citar uma frase do Martin Luther King, né? Ele fala o seguinte: olha, eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não sou quem eu deveria ser, ok? Mas uma coisa eu tenho certeza: eu não sou mais quem eu era, ok? E isso, se a gente trocar em miúdos, se a gente simplificar e fazer uma analogia, um paralelo com esse estudo de hoje, que a gente aqui está terminando essa série do Espírito Santo e está terminando também esse estudo de hoje do fruto do Espírito, a gente pode traçar esse paralelo com essa frase do Martin Luther King, porque muitas pessoas acham o seguinte: ah não, eu tenho que estar pronto, eu tenho que começar a manifestar essas coisas, sabe? E muitas pessoas, elas querem isso rápido, elas querem isso automático, e isso leva tempo. É um processo, como um processo de santificação, tá? Não acontece assim da noite para o dia, a não ser, falando do processo de santificação, que Deus ele faça como ele faz com algumas pessoas, porque muitas das vezes Deus tem um propósito específico para algumas pessoas e necessita que aquele processo ele se desencadeie de uma forma rápida. Então Deus ele faz também rápido na vida da pessoa. Como ele quer, né? Da forma e ele faz como ele quer, com quem ele quer, no jeito que ele quer, na hora que ele quer, ok? Mas via de regra não é dessa forma. O que acontece é como se fosse o processo de santificação, ok? Essas virtudes
elas começam a vir à tona com o tempo. E à medida que você dá mais liberdade do Espírito Santo atuar e trabalhar na tua vida, num tempo mais curto também você vai começar a viver essas virtudes, a manifestar essas virtudes. Porque, conforme a gente viu, algumas virtudes a gente vai manifestar com o nosso próximo, outras virtudes a gente vai manifestar e usar com os descrentes, tá? Para atrair essas pessoas, e outras virtudes a gente manifesta com o próprio Deus, conforme nós estudamos nessa noite. Tá bom, queridos? Olha, que Deus possa abençoar a tua vida. A gente está encerrando essa série de mensagens, tá bom? Essa série de estudos, melhor dizendo, sobre o Espírito Santo, tá? E esse foi o último estudo, e querendo Deus, na semana que vem a gente estará aqui já com um novo tema, tá bom? Nós vamos falar sobre culto racional, tá certo? Um tema muito relevante nos dias atuais. E esse tema, eu tenho certeza, ele vai se encaixar e vai remeter muita coisa aqui do que a gente já falou nas lives anteriores, nos estudos anteriores, nos temas que a gente tratou antes aqui, tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração. O que é o culto racional? Para quem a gente deve prestar o culto? O culto é para a gente ou o culto é para Deus? Ok? Vamos falar de rituais mecânicos que acontecem muitas das vezes, como é feito, né? Nesses cultos, como isso acontece, o porquê que acontece esses rituais mecânicos. Vamos falar muito sobre religiosidade, tá bom? Dentro desse tema do culto racional, a gente vai abordar muito essa questão de religiosidade, de como isso aí tem prejudicado e confundido muitas pessoas, ok? Vamos falar sobre a ordem no culto, baseado naquela palavra do apóstolo Paulo, tá? Que ele deu. Nós até comentamos isso na semana passada, tá? Quando a gente falou sobre o dom de línguas, e que a gente explanou ali de uma forma também clara que existem 3 situações, né? E muitas das vezes as pessoas confundem isso e acham que podem simplesmente usar isso num culto. Vamos falar sobre o culto público, sobre os louvores que têm sido apresentados, sobre as músicas que têm sido apresentadas neste culto. Se Deus está recebendo essas músicas, essas letras, ok? Enfim, é um assunto assim que vai abrir um leque, né? E que vai puxar outros assuntos. Então, querendo Deus, com a permissão dele, a gente vai estar aqui semana que vem, já começando essa série de estudos, né, sobre o culto racional. Tá certo? Gente, muito obrigado pela tua participação. Que nessa noite o Espírito Santo ele possa ter tocado no teu coração, que o Espírito Santo ele possa ter trazido luz, né, sobre os teus pensamentos, para que você possa não apenas guardar essas coisas no teu coração, na tua mente, mas principalmente que você possa praticar, começar a praticar, começar a viver essas virtudes do Espírito Santo, ok? Obrigado aí, Alberto. Isso não é uma live, é um seminário teológico. Que isso, cara, não é a nossa pretensão. Mas, quem sabe, né? Futuramente a gente até abra um seminário teológico aqui em Portugal. E é um dos, vamos dizer assim, um dos sonhos, né, que a gente tem, já que a gente já confidenciou isso para algumas pessoas.
as pessoas perguntam, mas como é que vai ser a igreja de vocês, né? E eu falei, acho que eu falei isso com a minha mãe também. Olha, como vai ser, eu não sei. Eu sei como não vai ser. Isso aí eu tenho certeza. Tá? Agora, como vai ser, não sei. E na próxima live, né? Nos próximos estudos aí, a gente vai estar falando como vai ser mais ou menos a igreja, né? Exatamente. Exatamente. E um dos pilares, assim, vamos dizer, do que a gente imagina, né, como um futuro ministério, a gente tem orado e isso faz parte também de uma promessa que Deus tem sobre a nossa vida, né? Um dos pilares do nosso ministério vai ser a palavra de Deus. Tá? A gente não abre mão disso. Ou seja, a gente vai falar como não vai ser, né? A gente vai falar como não vai ser, ok? E como deveria ser. Isso, aí vai... Tá? Em alguns ministérios que a gente conhece, tá? Tem muita gente aí, sabe? Confundindo as coisas, trocado as bolas, enfim. Sabe? É um assunto... Eu falei com o Alberto também na semana passada, é um assunto polêmico. Algumas coisas que a gente vai tratar aqui são coisas polêmicas. Mas a verdade ela tem que ser falada, querido. A verdade ela tem que ser falada e doa quem doer. Tanto que não tem muita gente, a nossa live não tem muitos espectadores. Ok? E ao contrário do que muitos pensam, isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Porque muitas das vezes as pessoas pensam o seguinte, não, o evangelho ele tem que emocionar, a pessoa tem que ser atraída, coisa e tal. Em algum aspecto sim. Mas o evangelho mesmo é confronto. O evangelho é confronto. O evangelho muitas das vezes é desconforto para algumas pessoas que ouvem. Tá? As pessoas ficam desconfortáveis. Agora eu não sei se esse é o motivo. Porque a gente tem pouca audiência aqui. Se for esse é o motivo, olha, eu estou satisfeito. É sinal que o evangelho tem batido, tem incomodado. Amém? Então, esse é um dos pilares. A gente não abre mão disso. Como a igreja vai ser? Não sei. Agora, como ela não vai ser, a gente vai sabe. começar a falar. A gente vai começar a falar. Tá bom? Que Deus abençoe tua vida. Que Deus te dê uma noite abençoada hoje. Um excelente domingo. Amanhã. Tá bom? Ainda é amanhã aqui. Posso falar? Posso. Faltam 6 minutos. Bom, um excelente domingo, querido. Uma excelente semana para você. Um abraço aí para o Gilvan, nosso amigo também. Chegou agora aos 46 do segundo tempo. Dá um beijão lá na Mas Ana, tá valendo, Gilvan. Tá valendo. Depois você volta aí e acompanha todo o estudo, tá bom? Que Deus possa estar fortalecendo todos vocês, dando Amém. Saúde, paz, alegria, bondade, né? Domínio próprio. Domínio próprio, principalmente domínio próprio, sabe? Isso. Olha, é uma coisa que eu preciso muito, mas muito, muito. Confesso aqui pra vocês, sabe? Eu tô muito fraquinho nisso. Tô muito fraco. Orem por mim, para Deus me abençoar com o domínio próprio, sabe? Com o domínio próprio. Em nome de Jesus. Amém? Um abraço aí para todos, beijo em todos. Ele tem nos ajudado, graças a Deus. Amém. A Mary está falando, eu preciso muito. Acho que muita gente precisa desse gomo ali, né? Domínio próprio. Amém? Graças a Deus. Eu costumo falar que se você consegue o domínio próprio, eu acho que os outros ficam bem mais fáceis. Vem a reboque, né? Deus te benedica. Amém. Deus te bendiga. Se tiver algum espanhol assistindo ou que vai assistir, Deus te bendiga. Amém. Deus te abençoe aí.
E obrigado aí pela participação de todos, você que conseguiu nos aturar até agora, amém? Que Deus te encha de temperança, de domínio próprio, de fé, sabe? Que possa Deus suprir todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, tá bom? E semana que vem estaremos aqui já com essa nova série de estudos, Culto Racional. Amém? Deus te abençoe aí. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo. Fiquem na paz. Amém.